Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar agora a nossa segunda aula de gramática, que a gente vai ter como tema numeral, pronome e advérbio, que são muito importantes, principalmente pronome e advérbio, né? A gente vai ver que numeral é importante a gente reconhecer e tal, mas não é cobrado assim com tanta precisão. É importante a gente se atentar a algumas regrinhas, mas pronome e advérbio vão ser os temas centrais dessa aula. Vocês vão reparar que é uma aula um pouco longa, mas tem muito conteúdo, então vamos começar. Muito bem, então vamos começar com o numeral. Lembrando que a gente está dentro de morfologia, estudando classe de palavras, e dentro das classes de palavras, a gente está estudando o grupo nominal, então aquelas palavras que se relacionam com o substantivo. O numeral é uma palavra que se relaciona com o substantivo. Então, vamos para a definição. É a classe de palavras que oferece a ideia de quantidade, número exato de seres ou posição ocupadas por eles em uma lista ou ordem. A gente tem a divisão ali aí que eu coloquei para vocês dos numerais, e eu acho que a classificação que eu falei para vocês da definição vai ficar mais clara na hora que a gente começar a falar melhor dos exemplos. Então, gente, começando pelos numerais cardinais, que são os mais clássicos, né? 1, 2, 3, 4. Eles indicam uma quantidade determinada e são invariáveis. Significa que eles não variam em número, claramente, eles indicam o número, gênero, número, eles não variam em grau, com exceção de um, que tem uma, dois, que tem duas, e as centenas a partir de 200. Então, a gente tem 200, 300, 400. Então, lembrando que esses que variam só variam no feminino e masculino, não variam em nenhuma outra coisa mais. E aí eu também coloquei aqui para vocês, para lembrar, que zero e ambos são numerais. Às vezes a gente esquece que, principalmente ambos, é numeral, um numeral que quer dizer dois, então é uma palavra legal para vocês saberem, sim, para redação. E aí eu vou mandar para vocês uma relação com algumas regras de ortografia de numerais cardinais, porque às vezes é importante a gente saber escrever algumas coisas de numeral na redação. Então, por exemplo, não começar uma frase com o numeral, tem que colocar ele por extenso, na hora que você for colocar ele sendo a primeira coisa. Ou, por exemplo, na hora que você vai escrever um horário, como que você escreve o horário? Eu vou mandar essa lista para vocês, me lembrem, vou deixar lá no Drive. Se eu esquecer, por favor, me lembrem, tá bom? Aqui vamos fazer uma pausa e lembrar do que a gente estudou sobre artigo, fazer uma diferença do cardinal para o artigo definido. Então, quando você vai classificar se um ou uma é um numeral ou um artigo indefinido, você precisa ver se tem um contexto numérico. Em todos os outros casos que não tem contexto numérico, é um artigo. Todos os outros casos precisa ter esse contexto. Aí eu vou explicar para vocês nos exemplos agora o que é um contexto numérico. Assim, é qualquer palavra que indique, além daquela que você está analisando, além desse um ou uma, que indique que você está falando de um número e não de qualquer outra coisa. Então, aqui, meu primo me emprestou uma bola de basquete hoje. Não tem nenhuma outra palavra nessa frase, além do uma, que indicaria um número, que indicaria uma quantidade. Então, esse uma é um artigo indefinido. Com certeza, ele me emprestou uma bola qualquer, não foi uma bola específica. Então, vamos para o próximo exemplo. Meu primo me emprestou só um carrinho, mas ele tem 5. Aqui eu criei um contexto numérico. Se vocês repararem, eu estou fazendo uma comparação do um carrinho que ele me emprestou com os 5 carrinhos que ele tem. Então, eu ter colocado esses 5 logo depois criou um contexto numérico na frase. E por isso, esse um na frase, na segundo exemplo, é um numeral e não um artigo. Ótimo. A de baixo. Hoje eu conversei com uma pessoa. Aqui
não é uma pessoa específica, é uma pessoa qualquer. Eu conversei com uma pessoa. Agora, olha de baixo. Hoje eu conversei com uma única pessoa. Não conversei com mais ninguém. Esse única, ele cria esse contexto. Não existe outra pessoa. Eu tô falando que esse única indica que uma é um numeral, é um contexto numérico. Então, se vocês repararem no exemplo de cima, meu primo me emprestou só um carrinho, a palavra só já indica um contexto numérico. Eu não precisaria ter escrito o 5 depois. Essas palavras como só, única, indicam já um contexto numérico e só assim você pode dizer que é um numeral. Em todos os outros casos, todos eles é um artigo. Então, não é muito comum assim a gente pedir análise de numeral e artigo, mas na hora que você tiver, por exemplo, numa questão que eles falam, ele está quantificando isso, pode acontecer de aparecer isso numa alternativa. Então, para você ver se está fazendo uma quantificação, se está indicando um número, precisa ter um contexto numérico se você está falando de um ou uma, porque ele pode ser um artigo indefinido. Bom, continuando, vamos para os ordinais, que indicam posição, ordem ou hierarquia. Então, é primeiro, segundo, terceiro, quarto. E eles variam em gênero e número. Então, eu queria lembrar só que o primeiro dia do mês é sempre lido como ordinal. Então, é o primeiro de abril, não é dia 1 de abril. Então, isso é importante na hora que vocês estiverem escrevendo as coisas por extenso, na redação, por exemplo. E aí eu quis colocar exemplo para vocês de como que essas palavras variam em gênero e número. Então, ela foi a primeira colocada no concurso. Nesse caso, primeira está relacionado com ela, por isso varia para o feminino. E embaixo, eles foram os primeiros a chegar na sala. Primeiro está relacionado com eles, então varia em número, para o plural. Eu queria saber se vocês acham legal eu passar uma tabelinha com os números romanos para lembrar como eles funcionam e tal. Porque é muito importante saber ler esses números romanos, não só para português, mas é importante para a história, assim, eu tinha muita dificuldade com ler números romanos e depois que eu aprendi facilitou muito a minha vida em história, porque eu ficava confundindo séculos e ninguém merece estudar tudo aquele monte de século, saber os eventos na hora de ler na prova, confundir porque não leu direito o número romano. Então, se vocês também têm essa dificuldade, não tem problema nenhum em ter essa dificuldade, eu passo para vocês uma listinha com os números romanos para vocês entenderem como eles funcionam e tal. É mais entender mesmo, assim, tem pouca coisa para realmente decorar. Mas é legal, assim, dar uma relembrada, pelo menos, mesmo que vocês já saibam. Eu posso passar isso para vocês no Drive também. Tá bom, então. Agora a gente tem os fracionários. Os fracionários indicam quantidade em partes. Então, meio, metade, quarto, décimo, onzeavos, centésimo. Aí eu quis colocar onzeavos porque às vezes a gente não pensa, mas 11 é separado de avos. É uma coisa que eu demorei para aprender e eu acho que muita gente não sabe. Então, se vocês quiserem escrever essas palavras por extenso, é importante saber que é separado. Então, eu coloquei 2 exemplos para vocês verem como essas palavras variam também. Eu comi meia maçã, metade, certo? É um número fracionário. Então, meu irmão pegou 3/4 da pizza. Quarto, aí, é um numeral. Então, ele varia em número porque ele está relacionado com 3, que é plural. Só para mostrar para vocês como que essas palavras variam. Então, a gente tem agora os multiplicativos, que, bom, indicam a multiplicação. Então, você tem dobro, triplo, aí eu quis lembrar o cêntuplo. E um exemplo, eu ganhei o dobro de dinheiro que meu irmão ganhou. Para vocês verem como que funciona. São simples as coisas assim de numeral, não tem nada muito cabuloso. A gente vai ver que o que está mais cabuloso nessa aula agora é mais para frente. Aqui começa já uma parte que eu queria chamar um pouco mais de atenção para vocês, para os numerais.
Os numerais, eles podem ter sentido conotativo. Então, eu coloquei para vocês aí, isso é matéria de interpretação de texto, mas como a gente está falando de numerais, essa é uma coisa muito importante dos numerais. Eu coloquei a diferença para vocês de sentido denotativo e conotativo. Vocês vão ter isso bem explicado na interpretação de texto. Não é matéria minha, eu só tô falando porque isso tem a ver com o numeral aqui. Então, sentido denotativo, ele é o literal, ele é o original da palavra. E o conotativo é o que não é o original, que você adapta para um outro sentido. Então, aqui o que o numeral pode fazer é, que eu coloquei o exemplo, já falei 1000 vezes para você lavar a louça. Esse 1000 vezes não tá falando que a pessoa realmente falou 1000 vezes, tá falando que falou muitas vezes. Então, não contou a quantidade de vezes, porque foram muitas. Então, esse é um sentido conotativo, não tá falando de verdade 1000 vezes. E às vezes as pessoas falam esse tipo de sentido para aumentar o que elas estão falando, para criar um efeito de expressão, fala que aquilo é muito grande, que é absurdo. Então, esse jogo com os numerais acontece bastante, não só assim em falas que a gente tem, mas acontece bastante em literatura, acontece em muitos textos do dia a dia mesmo. E eu queria também apontar para a linguagem coloquial que a gente tem dos numerais também. Os numerais, aqui a gente está falando dos cardinais, eles não são variáveis, certo? Segundo as regras da gramática. Agora, se você está numa linguagem coloquial, agora no dia a dia, na fala, no jeito informal, é comum que os numerais sejam flexionados em grau. Então eu coloquei um exemplo aí, mãe, me dá cincão? Tipo, aí nesse caso, o cincão, ele tá flexionado para criar uma aproximação, porque está pedindo dinheiro, né? Então você quer uma aproximação com a pessoa para tentar convencê-la de te dar dinheiro. Então, isso cria uma atmosfera de intimidade com quem você está falando, porque isso é característica da fala, da informalidade, de uma proximidade entre as pessoas. Então, esse tipo de fala marca proximidade, informalidade. E vocês podem encontrar isso nos textos que tentam marcar essa informalidade, essa coloquialidade. E esse tipo de coisa pode sim ser perguntado para o Enem, perguntar se na hora que você lê um texto, se aquilo é um texto coloquial, se é um texto que marca a fala dos personagens. Então, fiquem atentos, porque isso é um sinal que é coloquial. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que os numerais, quando você usa em texto argumentativo, por exemplo, na redação de vocês, tem valor argumentativo, porque na hora que você coloca os dados, fornece a fonte e explica o que aquilo tem relação com o que você está falando, aquilo está embasando a sua ideia. É que nem você colocar a ciência para embasar a sua ideia, é um fato, ninguém pode discordar do fato. Então, na hora que você usa um dado, uma estatística, aquilo está comprovando a sua ideia, então tem valor argumentativo. Isso é bem importante, porque vocês usam argumentos na redação, então usar de numerais de forma correta, que daí as professoras de redação vão explicar melhor para vocês essas coisas de argumentação, tem esse valor argumentativo que comprova uma ideia. Isso também é importante na hora que vocês estiverem lendo um texto. Quando alguém usa um numeral para tentar provar o que ele está falando, aquilo é argumentação. Se alguém está só explicando uma pesquisa, falando do que os dados estão fornecendo, mesmo assim é argumentação. Porque quando os pesquisadores vão fazer as pesquisas deles, eles fazem a pesquisa com os números exatamente porque os números vão provar se a ideia que eles tiveram está certa ou não. Então, os números, eles provam ideias ou desprovam ideias por si só. Então, fiquem atentos a isso, porque usar números em textos, eles não são aleatórios, eles estão lá para argumentar a favor de uma ideia. Isso é bastante importante, né? Existe também uma outra classificação de numeral, que não é tão importante assim, mas é importante vocês saberem que isso existe,
que são os numerais coletivos, que eles indicam período de ocorrência de eventos ou contagem de estrofes. E por que isso é importante? É importante na hora que vocês estiverem lendo textos, para vocês entenderem do que eles estão falando, e também para estrofes. Então, aqui eu coloquei alguns que eu acho que são mais importantes. Existem alguns outros, mas que eles são muito esquisitos e, assim, não faz muita diferença vocês saberem ou não. Muito dificilmente vocês vão achar em algum texto. Tem alguns, mesmo aqui, que, assim, pararam de ser usados tem uns 2 séculos. Então, vocês não vão ver em lugar nenhum, provavelmente. Mas tem uns que são muito importantes. Então, aqui eu coloquei biênio. Biênio, muito, assim, eu acho que é engraçado pensar nisso, né? Mas Bienal do livro. Bienal vem de biênio, porque a Bienal do livro acontece a cada 2 anos. Então, chama Bienal porque ela é um evento que acontece de 2 em 2 anos. Vem de biênio. Então, aí, bimestre, 2 meses. E é interessante se vocês perceberem que essas palavras, elas foram formadas com esse significado. Então, ó, bi é 2. E mestre, nesse caso, é de mês. O ênio, no final do biênio, é de ano. Então, biênio, 2 anos. Bimestre, 2 meses. Década são 10 anos. Quatriênio, aí de novo, mesma estrutura do biênio. Quatri de 4 e ênio de ano, são 4 anos. Milênio, de novo, mil de mil e ênio de ano, 1000 anos. Semestre, são 6 meses. Triênio, 3 anos. E eu coloquei acho que é um pouco provocação, né? Quarentena, que era para ser 40 dias, mas que eu coloquei exatamente para a gente pensar o quanto essas palavras têm um sentido original, mas que esse sentido original, ele não necessariamente ele permanece. Então, quarentena, originalmente, significava 40 dias, que eram 40 dias que as pessoas ficavam isoladas para ter certeza de que elas não iam transmitir as doenças que elas estavam para outras pessoas. Só que não funciona assim com todas as doenças, não funciona quando você faz isso com uma população muito grande. Então, quarentena começou a ser usado com outros sentidos, dependendo da doença, dependendo do contexto. Então, essas palavras, como quarentena, elas tinham um significado que foi mudado depois de ser usadas várias vezes para aquele contexto específico de pessoas ficarem fechadas, isoladas por causa da doença que elas tinham. Novena acontece a mesma coisa. Novena é 9 dias. Só que, como existe no contexto religioso, acho que principalmente da Igreja Católica, né, que é 9 dias de umas orações específicas, 9 dias seguidos, aquilo passou a significar a realização dessas orações, não os 9 dias em si, mas fazer novena é você fazer essas orações nos 9 dias seguidos, não necessariamente só os 9 dias seguidos, entende? Aqui eu deixei algumas coisas sobre contagem de estrofes, tem várias aí, mas eu grifei aí 2 que são importantes, que vocês provavelmente vão ver com um professor de literatura ou com de interpretação de texto, que são o terceto e a quadra. Por que eu grifei? Porque eles são os 2 tipos de estruturas de estrofe que tem em sonetos. E soneto é uma estrutura muito importante para a poesia. Então, terceto significa 3 versos e quadra, 4 versos. Vocês vão estudar isso bastante depois de literatura, provavelmente, porque sonetos são muito importantes. Então, quis deixar aí para vocês, porque se vocês acharem algum outro tipo de jeito de contagem de estrofe desse estilo, então sextilha, oitava, nona, dístico. Dístico até que é meio famoso, mas não muito comum. Então, talvez vocês achem um nome ou outro, eu quis deixar aí para vocês já terem visto alguma vez na vida. Mas, assim, não é tão importante. O importante é que eu falei para vocês do período de tempo e o terceto e a quadra, tá bom? Muito bem, agora a gente vai começar com pronome, que é, acho que o tema central da nossa aula hoje. Pronome é uma palavra que representa, substitui
ou acompanham um substantivo. Então, a gente ainda está no grupo nominal, daquelas palavras que estão junto com o substantivo. Então, o pronome, ele se refere a pessoas do discurso. E para explicar pronome para vocês, eu preciso falar de pessoas do discurso. Então, eu vou fazer aqui, antes de falar dos pronomes propriamente ditos, da classificação dos pronomes e tal, vou falar sobre as pessoas do discurso, para a gente conseguir falar sobre os pronomes. As pessoas do discurso são os seres envolvidos na fala ou na escrita. Quando eu digo seres, eu estou falando de quem fala, quem escuta e sobre quem eu estou falando. Então, a primeira pessoa é sempre a quem fala. Nesse caso, que a gente está aqui nessa aula, eu sou a primeira pessoa, eu estou falando. A segunda pessoa é para quem a mensagem é direcionada. No caso, vocês que estão ouvindo essa aula, são a segunda pessoa desse nosso discurso aqui da aula. A terceira pessoa é de quem ou sobre o que se fala. Então, essa terceira pessoa não necessariamente é uma pessoa realmente, viu? Nenhuma delas necessariamente precisa ser uma pessoa mesmo, um ser humano. Mas a terceira pessoa do discurso é um ser que não tá nessa coisa de falar ou ouvir, mas ele pode ser alguém de quem eu falo. Então, nesse caso, eu tô falando da língua portuguesa. A língua portuguesa é a nossa terceira pessoa, nesse nosso caso, da aula. Então, agora que a gente já falou das pessoas de discurso, a gente pode ir para os pronomes mesmo. Tem um monte de classificação de pronome, mas a gente vai passar por cada uma delas bem devagar. Vocês vão ver como elas são diferentes e de que como todas elas substituem ou acompanham os nomes. Pronome, eu queria falar de etimologia para vocês lembrarem. Pro significa no lugar de. E nome é o nome, é o substantivo. Então, o pronome, ele pode ser usado no lugar do substantivo. Ou junto do substantivo, como a gente vai ver. Então, a gente vai começar pelos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles só substituem o nome. Eles não são usados junto com o nome. Então, isso vai ficar claro depois quando eu colocar os exemplos para vocês. Mas tem uma subdivisão dentro dos pronomes pessoais. A gente tem os pronomes do caso reto, do caso oblíquo, os reflexivos e os recíprocos. Muito bem, então a gente vai começar falando do caso reto e do caso oblíquo. Aqui fica mais claro para a gente, as pessoas do discurso, na hora que a gente olha para os exemplos do caso reto. Gente, vamos olhar só para o caso reto agora. Então, na hora que você pensa, a primeira pessoa do singular, eu, porque é a pessoa que fala, eu falo, certo? Então, segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele e ela. Aqui vocês separam. É a mesma estrutura das pessoas de discurso que eu estava falando para vocês. Primeira pessoa é quem fala. Segunda pessoa é para quem você fala. E a terceira pessoa é uma pessoa que não está falando nem ouvindo. Ela está fora desse nosso contexto de fala e escrita. É de quem eu falo. Aqui no singular é porque é uma pessoa só. É só um ser. E aí no plural é mais de um ser. São várias pessoas. Então, primeira pessoa do plural, nós. Nós falamos. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Aqui, eu imagino que vocês estão se perguntando, cadê o você e o vocês? Você e vocês não é pronome pessoal. Eles são pronomes de tratamento, que a gente usa como pronome pessoal. Então, eu vou falar deles mais pra frente. Não entra aqui. Agora, vamos ver do caso oblíquo. Vocês reparam que a gente tem, do caso oblíquo, também referência a cada uma das pessoas. Então, a gente tem me, mim, comigo, primeira pessoa do singular. Te, ti, contigo, segunda pessoa do singular. Se, si, consigo, o, a, lhe, terceira pessoa do singular. Nós, conosco, primeira pessoa do plural.
vós convosco, segunda pessoa do plural, se consigo, os, as, lhes, terceira pessoa do plural. Aqui vocês reparam que tem vários pronomes dentro do caso oblíquo, enquanto no caso reto tem só um para cada pessoa, né? Então, dentro do caso oblíquo, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas antes a gente precisa entender qual que é a diferença entre o caso reto e o caso oblíquo. Por quê? Tem um para cada pessoa no caso reto e tem para cada pessoa no caso oblíquo. Por que a gente precisa do caso reto e do caso oblíquo? Qual que é a diferença? Então, a gente vai ver isso primeiro. Aqui, então, vamos estudar a diferença entre o caso reto e o caso oblíquo. A diferença entre eles tem a ver com a sintaxe. E sintaxe não é o que a gente está estudando agora. Então, eu vou adiantar um pouquinho, só para a gente entender a diferença. Mas não se preocupem se ficar confuso, porque a gente vai retomar esse conteúdo quando tiver em sintaxe. E eu vou explicar tudo isso aqui que eu vou explicar agora, eu vou explicar de novo. Isso aqui é só para vocês terem, assim, um gostinho do que é sintaxe e entenderem melhor qual que é a diferença do caso reto e do caso oblíquo. Então, a sintaxe, vamos fazer aqui uma introdução, né? A sintaxe estuda a oração, ou seja, ela estuda a relação das palavras quando tem um verbo. Lembrando que verbo é a matéria da próxima aula. Então, tudo bem se vocês tiverem dificuldade com os verbos aqui. As orações, ou seja, as sequências de palavras que tem um verbo, quando tem um verbo é uma oração, elas são divididas em duas partes maiores, sujeito e predicado. Sujeito é a parte que faz a ação do verbo, é o agente. E o predicado é o verbo e todo o resto que não é sujeito. Isso aqui é uma explicação bastante simplificada. Então, a gente vai estudar isso de novo, de um jeito bem mais aprofundado. Tem uma aula que é só sobre sujeito e predicado. E a gente vai falar disso bastante, porque é muito importante. Mas, aqui para a gente entender, isso que eu falei agora é suficiente. Então, eu coloquei vários exemplos para vocês de orações que estão divididas em sujeito e predicado. O sujeito está em vermelho e o predicado está em azul. Então, vamos começar. Eu coloquei uma primeiro que não tem pronome. O menino chutou a bola. Nesse caso, o verbo é chutou. Quem faz a ação é o menino. E a bola não é quem faz a ação. Então, tá junto com o chutou. Porque é todo o resto mais o verbo, que é o predicado. Você só separa o agente do resto. Beleza. Agora, se eu colocar um pronome no lugar de menino, ele vai ser, ele chutou a bola. Vocês reparam que aqui eu coloquei ele. Ele é um pronome do caso reto. E eu coloquei ele no lugar do sujeito, certo? Agora, se a gente quiser substituir a bola por um pronome, vai ser diferente. Ó, o menino a chutou. Nesse caso, eu substituí a bola pelo pronome a. Vocês reparam que a é um pronome do caso oblíquo e ele está no predicado. Então, o que a gente conclui? Quando eu vou colocar um pronome, se o pronome substitui uma coisa que está no sujeito, ele é um pronome do caso reto. Agora, se ele substitui um substantivo que está no predicado, aí você usa um pronome do caso oblíquo. Essa é a diferença entre os dois. Vamos para outro exemplo. Eu fiz a lição de casa. Nesse caso, eu é o agente do verbo fazer, certo? Eu fiz a lição de casa. Por isso, eu uso o pronome eu, que é do caso reto, porque eu é sujeito nessa oração. Muito bem. Agora o próximo. Marina a fez também. A, nesse caso, está substituindo lição de casa. E lição de casa está no predicado, está junto com o verbo, não é o sujeito. Então, eu uso um pronome do caso oblíquo. Por isso que eu uso um pronome do caso oblíquo.
Aqui vocês têm que reparar que quando a gente está falando no dia a dia, a gente vai falar que Marina fez ela também. Por quê? Porque quando a gente está falando, a gente não segue essa regra. A gente fala de outro jeito, a gente não segue a regra que a gramática fala pra gente seguir. A gente vai ver um pouco melhor isso em variação linguística e tal. Mas, que, na verdade, eu nem sei se isso é matéria minha, eu acho que é matéria de interpretação de texto. Mas aqui, nesse caso, o que eu tô falando pra vocês, essa regra de quando você usa um pronome do caso reto e um pronome do caso oblíquo, isso é da norma culta. Ou seja, quando você for escrever um texto, por exemplo, a redação do Enem, quando você estiver escrevendo alguma coisa para ser publicada, ou um texto jornalístico, quando vocês lerem textos literários, a não ser que o texto esteja representando a fala de alguém no dia a dia, o texto vai seguir essa regra. Quando é um pronome como sujeito, ele vai ser do caso reto. E quando é um pronome no predicado, ele vai ser do caso oblíquo. A gente vai retomar essa uma coisa de sujeito e predicado, tudo mais pra frente. E eu sei que é uma matéria, sintaxe, eu sei que é uma matéria que muita gente tem dificuldade, mas fiquem tranquilos que isso não é matéria de agora, isso foi só um adiantar para vocês entenderem o que está acontecendo com os pronomes aqui. Então, agora que a gente já viu a diferença entre o caso reto e o caso oblíquo, queria retomar com vocês a tabela. Aqui, a gente já entendeu, então, como usa o caso reto, certo? A gente só vai usar quando for sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza, só quando for sujeito. Agora, o caso oblíquo, a gente vai usar quando for predicado. Só que vocês concordam comigo que tem muito pronome aí no caso oblíquo. Então, a gente vai ter que entender melhor quando que vai usar cada um. Eu queria primeiro tirar da lista, pra gente ver depois, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, consigo. Esses pronomes do caso oblíquo, eles são usados numa situação muito específica. Quando você, se fosse colocar o substantivo mesmo, você colocaria a preposição com. Então, esse comigo que você tá lendo é por causa da preposição com mesmo. É como assim, você ia falar com eu, só que com eu ninguém fala. É um pouco estranho, né, gente? E mesmo nas regras de ortografia tá errado. Então, é comigo, por causa da preposição com mesmo. E isso acontece com comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, consigo, com todos eles. Então, a gente já tirou esse da nossa listinha de ver depois. A gente ainda tem vários para olhar. Muito bem, então, vamos entender agora o uso dos pronomes do caso oblíquo, em especial o alhe, que são pronomes muito importantes, que a gente precisa saber como usar, reconhecer e saber o que eles estão querendo dizer no texto. Então, eles não têm sentido de reciprocidade nem de reflexividade. O uso deles tem a ver com presença ou não de preposição. A gente ainda não teve aula de preposição, vai ser depois da aula de verbo. E vai ficar mais fácil da gente reconhecer uma preposição depois da aula, porque eu vou explicar para vocês direitinho o que são as preposições, o uso delas e tal. Mas, por enquanto, eu vou avisar para vocês quando tiver uma preposição, para a gente entender aqui como funcionam esses pronomes. Muito bem. Para substituir um substantivo que não tem preposição, a gente usa o ou a. O para o caso de ser um substantivo masculino e a para o caso de ser um substantivo feminino. Agora, para substituir um nome com preposição, a gente usa lhe, independente se é feminino ou masculino, a gente usa lhe. Agora, vamos dar uma olhada no exemplo para ver se fica mais claro quando que a gente usa cada um e como que a gente usa, né? Então, ela deu um bolo para o João. Ela, aqui, a gente já sabe que é um pronome do caso reto, então ele só pode ser o sujeito dessa oração.
Então, se a gente olhar mesmo, é verdade, ó. Deu um bolo para o João, dar um bolo para o João é uma ação, certo? Quem que fez a ação? Ela fez a ação. Então, ela é o sujeito. Muito bem. Agora, se a gente olhar para tudo que não é o sujeito, então, deu um bolo para o João, a gente vê que tem dois substantivos. Esses dois substantivos, a gente pode substituir por um pronome. Então, vamos lá, a gente tem bolo e a gente tem João. Bolo é um substantivo que está acompanhado de um artigo, o artigo 1. E a gente tem João, que está acompanhado do artigo o e também de uma preposição, a preposição para. Agora, vamos supor que eu quero substituir João por um pronome, certo? Como João tá com uma preposição, eu só posso substituir João por um pronome. Por um pronome, é o pronome lhe. Então, fica igual ao exemplo de baixo. Ela lhe deu um bolo. Reparem que lhe substitui não só João, mas todas as palavras que estão associadas a João. Então, substitui junto com João o artigo o e a preposição para. Então, lhe tá fazendo referência a João, o e para. Todas as palavras juntas, certo? Tá substituindo no bloco. Isso vai acontecer também na hora que a gente for substituir bolo por um pronome. Só que a diferença é que bolo não tá com preposição. Então, a gente vai colocar o ou a. Como bolo é um substantivo masculino, a gente vai substituir por o, certo? Então, a gente vai colocar ela o deu para o João, certo? Aqui a gente tem outra parte importante do pronome do caso oblíquo. A gente vai falar aqui de outras aparências dos pronomes oblíquos o e a. Por quê? Porque dependendo do que está perto deles, eles vão mudar um pouco a forma. Eles não vão mudar em nada o que eles são, o que eles substituem. A gente já sabe que o e a são pronomes do caso oblíquo, ou seja, eles só substituem substantivos que são parte do predicado, certo? E a gente sabe que eles substituem substantivos que não estão com preposição. Beleza. Agora, quando você tem verbos com algumas terminações específicas, o jeito que você escreve a coisa toda fica diferente. Por quê? Porque alguns desses sons vão fazer algum tipo de mudança no jeito de a gente falar o pronome, e a gente ia ficar muito estranho falar ele de um jeito normal. Então a gente faz essas mudanças para ficar um pouco mais claro. Isso que a gente vai falar agora são coisas que estão muito relacionadas à escrita, não uma coisa que a gente fala no dia a dia. Inclusive, esses pronomes o, a, lhe, a gente não fala no dia a dia. São pronomes que são usados na escrita, na língua culta. Por isso que é importante a gente entender de que outras formas eles aparecem, porque na hora que a gente lê, eles podem estar de outras formas. Então, a gente precisa saber reconhecer eles. Muito bem. Quando o verbo está terminado em R, S ou Z e o pronome vem depois do verbo, a gente vai falar de colocação pronominal mais para frente, lá junto com regra ortográfica mais para frente. A gente deleta essas letras R, S ou Z. Também a gente pode falar, em vez de deletar, a gente pode falar elidir, que é a mesma coisa que deletar. E a gente acrescenta o L no pronome. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos, que são bem estranhos, mas eles existem. Acho que o primeiro é o mais normalzinho, assim, então, vou fazê-lo. Aqui nesse caso, a gente está falando o fazer com o pronome o. Só que, como ia ficar muito estranho, vou fazer-o, fica estranho o som, a gente tira o R e coloca um L.
no pronome. Vocês reparam que aqui no fazer, para manter onde está o acento, onde está a ênfase, assim, a sílaba mais forte, a gente coloca um acento circunflexo. Isso é importante, não para todos os verbos, mas para alguns é importante. Muito bem. Aqui, ó, fazer mais o. A gente tira o R e coloca um L no pronome. Agora vamos pro próximo, fica mais esquisito. Filo é fiz com o. Então a gente tirou o Z e colocou um O. E colocou um L no O, certo? Filo. E o último, que eu acho que é o exemplo mais esquisito, é quilo. A gente tira o S e coloca o L, fica quilo. Vocês concordam que ninguém vai falar isso no dia a dia? Isso aqui é de um texto muito formal, é de um texto antigo. Então, isso aqui vocês podem achar em texto, por exemplo, do Machado de Assis, que escrevia no final do século XIX. Então, assim, são coisas que não existem no nosso dia a dia. Existem, por exemplo, as pessoas em Portugal falam assim no dia a dia. É super engraçado a gente pensar isso, né? Porque é tão diferente da gente. Mas essa coisa com os pronomes para eles é meio natural, assim, do dia a dia, que não tem nada a ver com o que a gente faz no nosso dia a dia, né, com os pronomes. Mas muito texto vocês vão achar, então vocês podem achar em texto de Portugal, vocês podem achar em texto muito antigo. Não é uma coisa que a gente usa no dia a dia, mas é importante entender, porque vocês vão ler texto no Enem que não é de hoje em dia. Vocês vão ler texto do Machado de Assis no Enem, ou até mais antigo, às vezes pode parecer texto do romantismo em Portugal. Então, esse tipo de texto pode aparecer essas escritas estranhas, assim, muito mais diferentes. Assim, fazê-lo, eu acho que é um pouco mais normal pra gente. Agora, filo e quilo, isso é muito estranho. A gente procura fazer substituições no texto para não ter que lidar com esse tipo de pronome no nosso dia a dia. Mas isso existe nos textos, vocês podem encontrar. Agora, outro caso é quando o verbo termina com M ou em ditongo nasal. Aqui eu queria deixar claro que ditongo nasal é ão, ei, oi, é tipo quando tem um tio, basicamente. Então, põe, essas coisas que tem tio, isso é ditongo nasal. Porque vocês estão vendo que tem duas vogais, isso é um ditongo, e nasal porque tem o tio. Então, você pega e acrescenta um N no pronome quando isso acontece. Então, eu coloquei um exemplo, põe-no, que é o verbo põe, mais o pronome o. Isso acontece para manter essa coisa meio nasal do verbo. Porque esse de tom nasal, ele acaba refletindo no pronome. Acontece isso, é uma coisa meio do som que a gente ouve fica mais harmonioso, colocar o N, do que não colocar, que põe o, e é muito mais difícil de falar, inclusive, do que põe no. Essas aparências diferentes do pronome têm a ver com o som. E às vezes pode parecer difícil para a gente perceber, mas é importante a gente saber que isso acontece. Agora, eu coloquei um exemplo para vocês ali embaixo, fazem-nos, porque tem uma ambiguidade e a gente precisa estudar ambiguidade. A ambiguidade é uma coisa importante para os vestibulares. O Enem não vai perguntar assim claramente ambiguidade, isso é ambíguo por causa da morfologia. Ele não vai fazer perguntas diretas assim, mas ele pode colocar no anúncio e o anúncio tá com algum tipo de duplo sentido. Então, isso é importante a gente saber como que acontece. Aqui nesse caso, fazem tá terminado em M, certo? Então, se eu for acrescentar um pronome do caso oblíquo no final desse verbo, eu vou ter que colocar um N, certo? Então, vai ficar, nesse caso, que eu coloquei um pronome do caso oblíquo da terceira pessoa do plural, eu vou colocar fazem-nos. Só que daí fica ambíguo, porque eu posso estar falando fazem mais nos
o pronome do caso oblíquo da primeira pessoa do plural ou fazem os. E aí eu tive que acrescentar um N por causa do M que estava no verbo. Vocês entenderam essa ambiguidade? Pode ser as duas coisas. Na hora que você lê uma coisa assim, não tem como saber. Tudo que você vai conseguir fazer é olhar para o contexto e entender se no contexto faz mais sentido ser nos ou ser os. E só o contexto vai conseguir dizer qual dos dois casos que é. Por isso que é ambiguidade, certo? Aqui vamos continuar falando dos pronomes pessoais. Lembrando que eles são subdivididos em reflexivos e recíprocos ainda, além dos que a gente já falou. Então, lembrando que esses pronomes pessoais substituem o nome. E essas subdivisões, essas de reflexivo e recíproco, muitas vezes elas não é cobrada a diferença. Mas como o Enem cobra muito sentido, é importante a gente entender que às vezes os mesmos pronomes, assim, a mesma forma de pronome pode significar coisas diferentes. Muito bem. Então, o primeiro exemplo que eu dei para vocês são de reflexivos, que são se consigo. Então, temos ele se olhou. O pronome se, ele está indicando que ele olhou para ele mesmo, para si mesmo. Ele é como se ele estivesse olhando no espelho, ou ele olhasse para a própria mão dele. Ele está olhando para ele mesmo. É uma ação que ele, sendo um agente só, age sobre ele mesmo, certo? Isso é um reflexivo. Vem de reflexo do espelho mesmo. Agora, é diferente quando você pega os recíprocos. Por quê? Porque quando você está falando de recíprocos, é sempre sobre a terceira pessoa do plural. Então, sempre tem mais de um agente. Vamos por exemplo. Eles se olharam. Vocês repararam que é o mesmo verbo, é o verbo olhar, certo? Só que nesse caso, eles não estão olhando para eles mesmos, eles estão olhando um para o outro. Então, temos o Joãozinho e a Mariazinha. O Joãozinho está olhando para a Mariazinha e a Mariazinha está olhando para o Joãozinho. Por isso que é recíproco, porque é uma ação que você dá para o outro e o outro faz essa ação com você. Só que a gente entende que, como as formas são iguais, se consigo, às vezes pode ter ambiguidade. Nesse caso, eles podem estar de frente para um espelho, duas pessoas, e se olhar para eles mesmos no espelho. Nesse caso, seria recíproco. Porque eles não estão olhando um para o outro, eles estão olhando para eles mesmos. Por isso, a gente tem que olhar para o contexto para decidir qual que é o sentido, se o sentido é recíproco ou se o sentido é reflexivo. A gente só tem que lembrar que tem esses dois sentidos possíveis. Muito bem, vamos falar agora do pronome vós, da segunda pessoa do plural, que é um pronome bem importante para a gente falar sobre sentido expressivo no texto. O Enem gosta muito de trabalhar com o significado das coisas no texto, e às vezes a gente precisa prestar atenção a pequenas palavrinhas do texto que elas já indicam para a gente muita coisa. E voz é uma dessas palavras, muito importante a gente reparar quando ela for usada. Primeiro, por quê? Porque voz não é uma palavra que a gente ouve todo dia. Não é uma palavra que a gente vai usar por aí. Por mais que ela seja a segunda pessoa do plural, a gente não vai chegar numa loja de roupa, pedir para os atendentes para experimentar uma roupa com voz. Não vai fazer isso, porque vai ser ridículo, vocês concordam? Ninguém faz isso no dia a dia, não. E isso, usar num texto, cria um efeito. Por quê? Porque não é comum. Então, a gente tem dois efeitos possíveis, e eu vou destacar eles com vocês agora. O primeiro exemplo que eu usei é de um texto de um livro do Machado de Assis, e eu não sei se vocês já leram Machado de Assis, mas se vocês não leram, eu recomendo. Esse é do Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um livro incrível, que eu li pro vestibular, acabei me apaixonando, mas enfim. Machado de Assis, para quem nunca leu, ele escreve num tom muito formal e ele fala com a pessoa que está lendo o livro. Então ele está o tempo inteiro falando com os leitores dele.
E aqui nesse caso, ele tem uma fala formal. Ele é um pouco presunçoso, assim, o narrador. E que é um personagem que Machado de Assis cria, que conta a história do ponto de vista dele. E ele é todo presunçoso, ele se acha e tal, e ele fala assim, tudo formal, citando um monte de gente, etc. E então ele usa um tom muito formal. Por isso que ele usa, digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Aqui ele usa a segunda pessoa do plural, vós. Nesse caso ele está usando, no caso, oblíquo, criando um efeito expressivo de distanciamento e de fala formal. Agora, também é permitido usar a voz como uma segunda pessoa do singular, como se você estivesse falando tu, só que no discurso religioso. Por quê? Porque usar a voz cria a sensação de que a pessoa com quem você está falando é muito superior a você. Então, quando você usa isso no discurso religioso, você está dizendo que com quem você está falando é muito superior a você. Agora, a gente precisa ficar atento quem que é a pessoa que está se referindo, porque às vezes ela não é a segunda pessoa do plural, não é a segunda pessoa do singular, mesmo no discurso religioso. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente ver o uso diferente dessa segunda pessoa. As duas são de contexto religioso. Então, vós sois a luz do mundo é uma fala, é um trecho da Bíblia, gente. Então, esse caso, vós, ele não tá falando para Deus, vós. Vós são as pessoas, várias pessoas, tá falando com um monte de gente, falou vós. Como é um texto muito antigo, é muito compreensível que esse vós seja usado como segunda pessoa do plural. Por quê? Porque ninguém tinha inventado vocês ainda, quando o texto foi escrito. Então, ele não vai falar vocês são a luz do mundo, ele vai falar vós. Por quê? O texto foi escrito há muito tempo atrás, foi traduzido há muito tempo atrás, ninguém mexeu mais nele. E ficou assim, vós sois a luz do mundo, como segunda pessoa do plural. Só que você entende que é do plural por causa do contexto. No contexto, tá falando com um monte de gente ao mesmo tempo. Você sabe que é a segunda pessoa do plural. Agora, olha pra isso aqui, a segunda parte, eu tirei da Ave Maria. Então, bendita sois vós entre as mulheres. Aqui, essa é uma oração para uma mulher só, certo? Como é uma mulher só, e eu tô falando com ela, e eu falo vós, aqui a gente entende que esse vós, ele não é a segunda pessoa do plural. A gente tá falando com uma mulher só. Esse vós é uma segunda pessoa do singular. E por que eu usei vós? Para dizer que essa mulher que eu tô falando é muito superior a mim. Por isso eu uso esse vós para marcar que esse distanciamento é muito grande, porque ela é muito superior a mim. Então, isso depois a gente vai ver muito sendo usado nos pronomes de tratamento. Essa ideia de usar o vós para marcar que a pessoa com quem você está falando é muito superior, ela é muito comum. Então, fiquem atentos a isso. Pode ser usado desses 2 jeitos, de todos os jeitos. Ou é um texto muito, muito antigo, ou um texto muito, muito formal, ou um texto religioso. E olha só, acabei de falar deles, vamos falar agora de pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, eu coloquei alguns exemplos assim para vocês. Então, senhor, senhora, vossa alteza, vossa santidade, você, pronome de tratamento. Tem muitos pronomes de tratamento, assim, milhares de pronomes de tratamento. Não, milhares, estou exagerando, mas assim, tem muitos, muitos, muitos pronomes de tratamento. E vocês não precisam saber todos, vocês precisam saber, assim, reconhecer, olhar e falar, ah, esse é um pronome de tratamento. Porque quem vai, por exemplo, estudar direito, ou quem entra pra igreja, etc., aprende a usar essas coisas. Mas não é importante a gente saber agora pra usar. Então, assim, existem títulos diferentes que você usa. Então, existe um pronome de tratamento para usar quando está falando com um reitor de uma universidade. Tem um outro que você usa para falar com o juiz. Tem um outro que você usa para falar com o papa. Tem outro que você usa para falar com o bispo. Então, assim,
vários que marcam hierarquia. É um pronome de tratamento, é para isso que os pronomes de tratamento servem. Eles servem para mostrar respeito, hierarquia e esse tipo de coisa. Então, agora, para deixar isso bem claro, os pronomes de tratamento são semanticamente, ou seja, o significado deles é da segunda pessoa do singular. Mas a morfologia que a gente está estudando aqui, a classe de palavras, com o que eles concordam, eles são equivalentes à terceira pessoa do singular. Então, todos os pronomes de tratamento concordam com a terceira pessoa do singular. Quando você for usar um pronome junto um outro pronome, por exemplo, o pronome oblíquo, junto com o pronome de tratamento, ele sempre vai ser da terceira pessoa do singular. Então, aqui eu coloquei exemplos para vocês. Vossa Alteza conquistou a aprovação popular. Aqui, a gente às vezes de ler tem a sensação de que a pessoa está falando de um rei. Mas não, ele está falando com o rei. Está falando com o rei. Falou, rei, Vossa Alteza conquistou a aprovação popular. Por quê? Porque Vossa Alteza, pronome de tratamento, concorda com conquistou, esse ou de terceira pessoa do singular. E aqui a gente pode ver como isso acontece com você. Você é inteligente. Tá conjugado, a gente vai ver isso aula que vem, que a gente vai estudar direito verbo e tal. Ó, você é inteligente. Esse é da terceira pessoa do singular. E por isso que eu concordo ele com você, porque você é um pronome de tratamento. O que acontece? Você vem de voz mercê, certo? Há muito tempo atrás era voz mercê, as pessoas se chamavam de voz mercê. Era um jeito educado, em vez de falar tu, porque tu era muito próximo. Então as pessoas chamavam de voz mercê na rua, assim, normal. E aí as pessoas ficaram, assim, foram juntando voz mercê pra voz mercê, foi juntando uma coisa com a outra e virou você, que é o que a gente usa hoje em dia. Só que a gente usa você para tudo. A gente, aqui, pelo menos no Brasil, na maior parte das regiões, a gente aboliu praticamente o uso do tu, não é? A gente usa só o você. Mas você, originalmente, um pronome de tratamento. Por isso que a gente usa concordando com a terceira pessoa. Então, aqui eu coloquei em comparação com a nossa verdadeira terceira pessoa, tu, que é tu és inteligente. Esse és é a concordância da segunda pessoa. Então, você fala, você é inteligente e tu és inteligente. Agora, a gente também vê muitos lugares em que as pessoas ainda falam tu, no Brasil, elas às vezes colocam o tu concordando com a terceira pessoa. E isso é muito marcado da linguagem coloquial, muito marcado da fala. Então, se vocês virem isso escrito em algum texto, isso é marcado da fala, é como as pessoas falam. Então, tudo bem as pessoas falarem isso, vocês só precisam saber de que isso não é língua culta, você não pode escrever isso num texto na redação do Enem, você não pode escrever isso num artigo, num jornal, esse tipo de coisa não é da língua culta. Mas todo mundo fala assim quando usa o tu, né? Então, você fala, tu é muito inteligente. Você não fala tu és inteligente, tu és muito inteligente. A gente usa a conjugação da terceira pessoa misturado com o tu. Só fiquem atentos para esse uso misturado na escrita. Ele é uma marcação, então, de coloquialidade, de fala. Muito bem, vamos para os pronomes possessivos, então. A gente tem os pronomes variando em gênero, certo? Então, a gente tem para a primeira pessoa do singular, meu e minha. Segunda pessoa do singular, teu, tua. Terceira pessoa do singular, seu, sua, dele, dela. Aqui eu queria chamar a atenção já. Ó, a gente parou de usar muito seu, sua para a terceira pessoa para falar dele, falar seu lápis para o lápis dele, porque a gente usa seu
para falar de você, porque você concorda, ó, com a terceira pessoa do singular. A gente tá falando da terceira pessoa do singular. Então, quando você usar seu, sua para falar da segunda pessoa, para falar de segunda pessoa, você tem que estar usando você, não tu, certo? Beleza, então a gente tem dele, dela, que é literalmente a preposição de mais ele, então é dele, certo? Então a gente tem nosso, nossa, vosso, vossa, seu, sua, deles, delas. Seu, sua, deles, delas segue a mesma coisa que eu acabei de falar da terceira pessoa do singular. Para o uso de vocês. Então, a gente tem os pronomes possessivos que indicam posse. Mas não são só os pronomes possessivos que podem indicar posse. Alguns pronomes oblíquos podem ter valor de possessivos em alguns contextos. Isso é importante porque isso acontece muito em texto literário, em poema, em romance antigo e tal. Então, aqui eu deixei 2 exemplos para vocês. Mirou-lhe os olhos. Nesse caso, esse lhe tá falando dos olhos dele. Os olhos de outra pessoa. Pode ser os olhos dele ou dela. Nesse caso, eu coloquei dele, porque pode ser dele ou dela. Enfim. Aqui eu tirei um trecho, de novo, do livro do Machado de Assis. Vocês podem ver que eu gosto de Machado de Assis, mas enfim. A vida estrebuchava-me no peito. Então, a vida estrebuchava no meu peito. Esse me tá dizendo que o peito de que eu tô falando é o meu. Tá indicando posse. Aqui não se assustem com a palavra estrebuchar. Eu também não tinha ideia do que significava quando eu li. Estrebuchar é agitar, estremecer. Então, a vida estremecia no meu peito. É isso que significa. É importante vocês entenderem que esse pronome está indicando posse, porque isso vai acontecer muitas vezes em texto literário, texto de... uns textos de poema, assim, uns parnasianos gostam de umas coisas assim. Então, fiquem atentos, que isso é uma possibilidade de acontecer. Vamos falar agora de pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, que é das partes mais importantes dessa aula. Sim, ponto alto. Os pronomes demonstrativos, eles falam sobre a localização do substantivo. E a gente está falando aqui de localização, mas existem 2 tipos de localização que eles podem indicar. A gente pode ter localização espacial temporal e a gente pode ter localização textual. Aqui vamos falar da localização espacial. Esta, este, isto são coisas próximas à primeira pessoa. Esse, essa, isso são coisas próximas à segunda pessoa. Aquele, aquela, aquilo são coisas próximas à terceira pessoa, ou seja, muito longe da primeira pessoa e da segunda pessoa. Aqui eu coloquei 3 exemplos que são assim pra gente entender o uso desse tipo de coisa de localização espacial. Então, este texto na minha mão é muito bom. Eu tô falando de um texto que eu tô segurando na minha mão, ele tá muito perto de mim, primeira pessoa. Então, eu uso este. Esse livro que você está lendo é legal? Esse livro, eu tô falando de um livro que essa segunda pessoa com quem eu tô falando, para quem eu tô perguntando, esse você, essa pessoa que eu tô perguntando, tá com o livro na mão. Tá lendo o livro. E por isso eu uso esse, porque tá perto da segunda pessoa. Aquele caderno da Marina é tão organizado. Aquele caderno é um caderno que está com a Marina. Eu não tô falando com a Marina, tô falando com uma outra pessoa. Eu tô falando do caderno da Marina que não tá perto de mim, nem perto dessa pessoa com que eu tô falando de um caderno que tá longe de mim. Então, eu uso aquele, porque ele não tá próximo da primeira pessoa, nem da segunda pessoa. Ele tá próximo da Marina, da pessoa que tá longe, que é a terceira pessoa. Agora, eu falei ali de localização espacial temporal, por quê? Porque se você pegar e transpor
E aplicar essa ideia da localização espacial para a temporal é a mesma coisa. Quando a coisa está perto da primeira pessoa, quando eu tô falando desse minuto, dessa hora, eu uso esta, este, isto. Quando tá mais ou menos perto, assim, não tá muito colado, mas tá ali, eu uso esse, essa ou isso. Agora, quando é uma coisa que tá longe, que tá distante no tempo, tô falando de 1840, é aquele ano. É um ano longe do de mim que estou falando, então eu uso aquele. Mas todas essas localizações, principalmente as temporais, tem muito a ver com o contexto. Às vezes, uma coisa que a gente considera perto, por exemplo, se eu estou falando em comparação com o ano de 2020 e o mês que eu estou vivendo agora, que é junho, eu falar de 1800 é muito longe, certo? Então é aquele ano. Agora, se eu estou falando do ano se eu tô falando do nosso século, em comparação com a época que as pirâmides foram erguidas, então 1800 está perto. Então, assim, essas coisas elas variam em comparação com o que você está comparando. Então, eu posso estar falando de o dia de ontem ser muito distante se eu estou falando do segundo que eu estou agora. Também. Então, eu não sei se essa história de localização de tempo tá ok para vocês. Qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Mas ela não é o ponto mais importante dos pronomes demonstrativos, não. A parte mais importante dos pronomes demonstrativos é a localização textual. E aqui eu preciso introduzir dois conceitos para vocês, que é o conceito de catáfora e o conceito de anáfora. Vai ficar muito simples depois que a gente entender como essas coisas funcionam, mas os nomes são meio assustadores mesmo. Então, eu tô falando de a gente mostrar com o pronome a localização de uma coisa no texto. Então, vocês já entenderam que o uso disso é muito importante para a redação, né? Muito bem. A catáfora é quando você antecipa uma informação. Você não deu informação ainda, você fala, olha só, vou dar uma informação. Você usa este, esta, isto. Por exemplo, é uma coisa que a gente usa menos na redação do Enem, até porque a gente corre muito risco, assim, de acabar não explicando direito as coisas se usa desse jeito. Mas eu vou dar um exemplo porque é uma coisa que vocês podem encontrar bastante em textos, no Enem mesmo, nas questões. E se vocês usarem bem na redação, qual o problema, não é mesmo? Então, o problema do álcool é este. 2 pontos. O grande consumo causa cirrose. Eu tô falando que este, que é o pronome demonstrativo, tá antecipando tudo isso que eu coloquei depois nessa cor estranha meio roxa. O grande consumo causa cirrose. Toda essa informação está sendo antecipada por este. Isso é uma catáfora. Isso de você pegar uma coisa que você não falou ainda e colocar um pronome. Muito bem, anáfora, que é a coisa que a gente usa muito na redação. E isso ajuda muito a gente não ficar sendo repetitivo na redação, enfim. Anáfora é usada para retomar uma informação que você já falou no texto. Quando tem só um substantivo possível de retomar com o pronome, você usa esse, essa, isso. Por que só quando tiver um substantivo possível? Porque senão você não vai saber o que você está falando. Você tem 3 substantivos possíveis e você usa esse, você não vai saber de qual substantivo você está falando. Então você cria uma ambiguidade. Criar ambiguidade num texto de redação, por exemplo, é muito problemático. Tira ponta, etc. Eu acho que as professoras de redação falam essas coisas para vocês. Mas a gente tem que entender como que isso funciona na gramática. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que tá bonitinha. Li muitos livros sobre culinária, mas isso não me ajudou a cozinhar bem. Isso tá retomando toda essa informação. Li muitos livros sobre culinária. Eu poderia escrever tudo de novo. Eu poderia dizer, mas
ler muitos livros sobre culinária não me ajudou a cozinhar bem. Só que vocês concordam que ia ficar terrivelmente repetitivo. Então, eu pego toda a informação, em vez de repetir ela de novo, eu coloco isso. Como nesse caso só tem uma possibilidade de eu estar retomando, só tem como eu estar retomando aquela informação inteira, então tudo bem eu usar esse pronome para substituir. Isso ajuda muito no texto, ajuda a gente não ficar repetitivo. Sem isso, ia ser o caos fazer uma frase que nem essa. Aqui eu coloquei mais exemplos para vocês de anáfora, porque eu acho que isso aqui é muito importante para vocês se atentarem, principalmente na hora de escrever. Você não usa só isso, esse, para fazer anáfora. Você usa este, esta, isto e aquele, tudo isso no texto. Isso tudo faz coesão no texto, que é aquilo que eu falei para vocês, de deixar o texto parecendo uma coisa ordenada, porque você realmente estava pensando em todas as frases anteriores na hora que você está escrevendo a próxima. Então, na sala de aula, há 2 alunos que se destacam, Marina e Joana. Esta retoma a coisa mais próxima. É a mesma coisa que a gente estava falando da localização. Esta retoma as coisas perto do falante, mas não só do falante, retoma aqui as coisas que estão perto do esta. Então, o que está mais perto do esta? Joana. Então, esta está retomando Joana. Então, Marina e Joana. Esta, a Joana, por seu jeito extrovertido. E aquela, lembra que aquela retoma as coisas longe. No texto também. Então, a coisa longe. Marina. E aquela, por seu jeito educado. Nesse caso, por que eu sei que está retomando Marina e Joana? Porque eu estou usando pronomes no feminino. Então, eu só posso estar retomando palavras no feminino, porque o pronome ele tem que concordar com a palavra que ele está retomando. Então, esta só pode estar retomando um pronome no feminino, e aquela também só pode estar retomando um pronome no feminino. Esta vai retomar que está mais perto, então vai retomar Joana, porque Joana é a última que foi citada. E aquela retoma as coisas distantes. Entre Joana e Marina, qual que é a que está mais distante? É Marina. Marina foi citada primeiro, ficou lá atrás. Então, beleza, retomou Marina. Assim, você não está confundindo quem que é Joana e Marina. Qualquer pessoa que lê seu texto vai entender de quem que você está falando na hora que você fala que ela é extrovertida, uma e que a outra é educada. Não vai ter confusão entre as pessoas. Muito bem, vamos para um próximo. Aqui eu fiz meio inspirado no texto, no redação do Enem de 2018. Não sei se vocês prestaram o Enem de 2018, mas foi uma grande confusão para montar o texto, enfim. Eu fiz uma coisa meio inspirada, vamos ver o que vocês acham. Com o intuito de manipular o internauta, grandes companhias oferecem conteúdo específico para cada um, a partir de dados obtidos sem consentimento. Aquele, então eu estou retomando mais longe. Estou retomando um substantivo masculino no singular, longe. Qual que é? O internauta. Você tem nenhum outro. Você tem aqui um, mas aqui cada um está se referindo ao internauta. Cada internauta. Muito bem. Então, aquele, você está retomando o internauta. Aquele não tem contato com a realidade em si por culpa destas. Então, aqui destas, eu estou retomando uma coisa próxima no feminino plural. Qual que é a coisa próxima? Feminino plural. Grandes companhias. Então, aqui você só pode estar retomando grandes companhias. Isso é um jeito de você escrever as frases no seu texto sem ficar repetindo as palavras toda hora. Se você sabe usar esse tipo de ferramenta, você não precisa ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa ou ficando achando 1000 sinônimos, aí no meio do texto acabou todos os sinônimos possíveis. Isso é uma ferramenta muito importante na hora de escrever um texto. Muito bem, vamos para um próximo. Esse aqui tem um probleminha no final, vamos lá.
Grandes líderes populistas oferecem suposta solução heróica a setores da sociedade. Aqueles, então, eu estou falando de um pronome masculino, está retomando um substantivo masculino no plural. Temos dois substantivos masculinos no plural. Temos grandes líderes populistas, que aqui a gente está falando de líderes. Líderes é um substantivo masculino no plural. E a gente está falando de setores. Setores também é masculino no plural. Mas como a gente está usando aqueles, a gente está falando do mais longe. Então a gente está falando de grandes líderes populistas. Aqueles grandes líderes populistas, sem real proposta de mudança, acabam levando estes. Então, a gente está falando estes, masculino, plural, próximo, setores da sociedade. Então, a gente está falando que acabam levando os setores da sociedade a apoiarem incondicionalmente suas ideias, com a promessa de erradicar todas as mazelas desses. Esses aqui tem um problema. Tem um problema por quê? Depois que eu já citei eles dois, como que eu vou diferenciar um do outro? É difícil, assim. Eu já retomei grandes líderes populistas com aqueles. Eu já retomei setores da sociedade com esses. Eu vou ficar retomando eles para sempre nessa ordem? Isso não funciona, começa a ficar confuso. Então, tudo bem você, retomar uma vez um, uma vez outro. Se você começar a retomar depois, mais vezes, começa a ficar confuso. Qual que é o problema desses? Esse desses, primeiro que ele não deixa claro o que está perto e o que está longe. E ele, como os dois que eu estou citando, que eu estou retomando o tempo inteiro, são masculino plural, e desses é masculino plural, eu não sei de quem que eu estou falando. Vai erradicar todas as mazelas dos setores da sociedade ou vai erradicar todas as mazelas dos grandes líderes populistas? Você não sabe, é claro que no contexto você entende o que ele está falando, mas isso é uma estrutura de ambiguidade morfológica, ambiguidade de referente. A gente não sabe, assim, sem ter que ficar interpretando, tentando achar o que a pessoa quis dizer. Você não sabe dizer de quem que tá falando desses. E isso é uma coisa que vocês têm que atentar muito na redação. Vocês não podem deixar pronome para a pessoa interpretar de que ele tá falando. Vocês têm que deixar tudo muito claro. Porque se você deixar alguma coisa para a pessoa interpretar o que você está falando, o corretor não vai interpretar. Ele vai falar que não tá claro, e é isso. Então, eu quis deixar esse exemplo aqui para vocês entenderem o que é um bom uso de pronome demonstrativo, o que é um mau uso de pronome demonstrativo. Tem que deixar claro do que cada coisa está falando. Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês é que, às vezes, durante o Enem, vai chegar num ponto, isso é absolutamente normal, que vocês vão estar cansados, porque tem muito texto. Isso acontece com todo mundo. Assim, eu gosto muito de ler, muito mesmo, mas fazer o Enem, ter que ler todos aqueles textos, é muito cansativo, muito cansativo. Por mais que se eu ficasse em casa sozinha lendo, eu não fosse me cansar do jeito que eu me canso fazendo Enem, aquela prova cansa, gente, cansa muito. Então vai chegar um ponto que é natural, que você vai estar no meio da prova, aí você vai estar lendo um texto, vai ter um monte de pronome no texto. Aí você começa a não entender mais o que ele tá falando, você não sabe o que é aquele pronome que ele tá usando, você não sabe de quem que ele tá falando. Para, respira, e você pega e começa a escrever em cima do pronome o que é cada coisa. Que nem eu fiz aqui nesse segundo exemplo, que eu coloquei aquele, para o internauta, risca a prova do Enem, puxa uma seta e coloca o que é cada coisa, pra vocês começarem a, na hora que eu for ler para responder a pergunta, vocês sabem o que é cada coisa. De fazer isso treinando, quando vocês forem fazer exercício em casa, com o tempo isso vai ficando mais rápido. Então, é uma boa também para vocês treinando leitura. Pensem assim, bem sério em fazer isso. Não só com os pronomes demonstrativos, principalmente com eles, porque eles são meio confusos às vezes. E tem muita gente, mesmo gente que escreve bem em jornal, que usa isso aqui tudo errado, que fica com um monte de ambiguidade, que você tem que ficar interpretando o que ele tá falando. E fiquem, assim, tenham essa carta na manga, de saber o que fazer quando tiver aquele monte de pronome confuso.
Peguem os pronomes, mesmo os pronomes do caso reto, do caso oblíquo, e escrevam de que é que ele está falando, aqueles pronomes, quem que são essas pessoas. Para vocês terem bem claro do que o texto está falando, isso é bem importante. Agora a gente vai falar dos pronomes indefinidos. Algum, alguém, tudo, nada, muito. Que são os pronomes usados para criar uma noção de impreciso. Por quê? Porque apesar de a gente saber que na hora que você usar algum, alguém, tudo, nada, muito, a gente está falando de uma terceira pessoa, a gente não tem muita ideia de quem que é essa terceira pessoa exatamente no mundo. Ela dá uma ideia de vago, impreciso, que abrange um grande número de referentes, que você está falando de um grande número de coisas, mas que você não está especificando, não está deixando claro quem que é que você está falando. Por isso que a gente chama de indefinido. Não está definido de quem você está falando. Então, eu queria chamar a atenção para vocês, principalmente de tudo, nada, todos e nenhum, que são pronomes que têm sentido de generalização. Generalização tem um problema muito grande. Por quê? Porque toda vez que você vê uma frase com generalização, que você consegue provar um exemplo que vai contra aquela generalização, é mentira. Toda a frase. Então eu vou coloquei aqui um exemplo para vocês. Todas as medidas possíveis foram tomadas. Então, se alguém falar isso para vocês e vocês acharem uma medida possível que não foi tomada, a frase é todinha mentira, porque não foram todas as medidas possíveis que foram tomadas. Muito bem, o Enem usa muito disso para fazer alternativa. Então, ele vai dar vou dar um exemplo assim, né? Ele vai dar um texto que vai ter um personagem que vai ser caracterizado de vários jeitos. E aí ele vai ser sempre caracterizado assim como alguém inteligente. E aí vai ter uma vez que ele vai ser caracterizado como burro. Uma vez, só uma. Num texto enorme inteirinho. E aí uma das alternativas vai estar escrito: tal personagem é caracterizado como inteligente todas as vezes. Todas as vezes. Na hora que você vê que vai ter um que ele não vai estar sendo caracterizado como inteligente, então a alternativa está errada. E o Enem faz isso de propósito, para vocês para ver se tipo vocês veem que está sendo generalizado, que a generalização é muito fácil de estar errada, muito, muito fácil de estar errado. Então fiquem atentos a isso nas alternativas, porque isso acontece bastante no Enem. E não acontece só na prova de português, às vezes acontece em prova de humanas também. Essa coisa de generalização é muito perigosa e é muito, muito, muito fácil de alternativa estar errada. Vocês têm que ler com cuidado. Agora a gente vai para os pronomes interrogativos. São simples. Quem, que, qual, quanto. São pronomes que a gente usa para fazer perguntas e eles têm só 2 pontos que eu queria assim, chamar a atenção para vocês. É que quando você usa o interrogativo que, ele pode aparecer de 2 jeitos diferentes. Ele pode aparecer com o, então ele pode aparecer com o que você quer, e ele pode aparecer com o que você quer. Esse que você quer, claramente, ele é da fala. A gente fala isso bastante, né? O que você quer? É meio... Além de marcar a informalidade, além de marcar que isso é da fala, quando tá escrito, você tá marcando que alguém tá falando isso desse jeito, tá marcando que o texto é informal, você tá fazendo uma ênfase na pergunta. É como se você estivesse perguntando com mais vontade, assim. O que você quer? Você tá perguntando com mais vontade de que a pessoa te responda, ou às vezes até, nesse caso, pode estar, assim, sendo usado para a pessoa te deixar em paz. Alguém fica em volta de você e fala, o que você quer? Você quer que a pessoa simplesmente vá embora, você não quer que ela te responda exatamente. É para mostrar essa ênfase, que você repete o quê. Muito bem. Aí, outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que
Em interrogativas indiretas, não tem ponto de interrogação. Isso não tem tanto assim a ver com um pronome, mas como a gente já está falando de pergunta, é importante, assim. Interrogativa indireta é quando você não está exatamente perguntando, mas tem uma pergunta implícita na frase. Então, assim, você fala, não sei quem que você é. Não sei quem você é. Você tá querendo saber quem a pessoa é, falando que você não sabe. Você não tá perguntando quem é você. Nesse não sei quem é você, a pessoa quer que você responda pra ela quem você é. Então, você não tá exatamente perguntando e por isso é uma afirmativa. A pessoa tá afirmando que ela não sabe quem você é. E por isso não tem ponto de interrogação. Não tem ponto de interrogação. Ponto final. E aí, o último exemplo desse slide queria saber quando você vai embora. Também não é uma pergunta. E às vezes é uma coisa que a gente faz, por exemplo, queria saber se você pode me passar o sal. Você não está exatamente pedindo sal, é a mesma ideia. Você não está pedindo, você não está perguntando efetivamente. Você está dando um jeito de amenizar a sua pergunta, deixar ela mais leve. Aqui você não tá querendo, você não quer perguntar quando você vai embora, porque é muito direto, é meio rude. Aqui você tá meio que desviando da pergunta, procurando um jeito de ser mais educado. Então, a gente faz bastante isso, interrogativa indireta, mesmo na fala, né? Pra tentar ser menos rude na hora de perguntar as coisas. Não só com perguntas com pronome, muitos tipos de pergunta a gente faz isso, interrogativos indiretos. E nesse caso não tem ponto de interrogação, porque a pessoa não está exatamente perguntando, ela só está falando que ela queria saber quando você vai embora. Ela, exatamente por evitar a interrogação, que deixa a coisa um pouco mais leve. Muito bem, agora vamos para um outro ponto alto da aula, muito importante, pronome relativo. Pronome relativo é muito importante, não só pelo que ele faz, mas porque ele é importante depois, quando a gente estiver estudando sintaxe. Ele é importante para orações subordinadas, que eu não vou explicar para vocês agora, porque não tem como explicar para vocês sem explicar a sintaxe inteirinha. Então, eu só vou deixar aqui anotadinho, que depois, quando a gente estiver vendo sintaxe, a gente vai falar desses pronomes relativos. Um pronome relativo, ele retoma as coisas. Ele pode retomar um substantivo só, ele pode retomar até uma frase inteira. Então, eu vou começar. Eu vou usar bastante exemplo aqui com os pronomes relativos, porque é muito importante vocês visualizarem como essas coisas estão funcionando e o que eles estão retomando. Então, aqui eu tô falando, esse é o dinheiro que eu te emprestei. Quando eu pego e separo que eu te emprestei, esse que está retomando o dinheiro. E a gente vai entender como isso funciona depois, quando a gente entender como funcionam orações subordinadas. E esse tipo de que liga, tá vendo que liga? Esse é o dinheiro, é uma oração, porque tem o verbo é. A gente já falou de oração hoje mesmo, né? Eu te emprestei. Esse emprestei também é um verbo. Então a gente tem aqui dois verbos, certo? São duas orações. O que tá bem no meio delas. O que tá fazendo a ponte entre elas. E a gente vai entender mais pra frente como que ele faz essa ponte. Então, os adultos estavam dormindo, vírgula. O que facilitou a fuga das crianças. Beleza, aqui esse que, ele tá retomando a frase inteira antes. Ele tá retomando os adultos estavam dormindo. Os adultos estarem dormindo facilitou a fuga das crianças. É isso que eu tô falando. É um jeito estranho falar que ele tá retomando, porque o negócio tá do lado. Mas funciona assim por causa da sintaxe. A gente precisa retomar porque tá juntando com outro verbo.
Mas a gente vai entender isso melhor mais pra frente. Mas os pronomes relativos todos fazem umas coisas assim. Então, essa é a pessoa quem eu amei. Quem tá retomando a pessoa. Por quê? Eu tô ligando a coisa que tá com o verbo é com a coisa que tá com o verbo amei. De novo, a gente vai fazer classificação sintática de todas essas frases. Essa é a atitude a qual devemos todos aplaudir. Aqui, eu queria que vocês percebessem que a qual pode ser substituído por que. Essa é a atitude que devemos todos aplaudir. Mas que tem algumas situações em que se você usar que, vai ficar ambíguo. Você não vai saber direito o que você está falando. Eis a jogada de José, que devemos todos aplaudir. Aqui eu não sei muito bem se eu estou falando para aplaudir a jogada do José ou aplaudir o José. Mas aí se eu colocar mudar para qual, a gente tem certeza do que eu estou falando, ó. Eis a jogada de José, a qual devemos todos aplaudir. Eu tô falando pra gente aplaudir a jogada, não o José. Ótimo, vamos então agora pro pronome relativo, que eu acho que causa pesadelos em muita gente, mas que não deveria, gente. Vamos prestar bem atenção no que esse pronome relativo faz. Cujo, cuja, cujos, cujas. Vocês já veem que ele é um pronome relativo que varia. Então, ele tem o masculino, cujo, feminino, cuja, masculino plural, cujos, e feminino plural, cujas. É feio ficar falando assim várias vezes, né? Mas, enfim. Ele concorda com um substantivo e indica posse. Então, quando você lê cujo, você tem que pensar que ele está falando que alguma coisa tem posse da outra. Beleza. Vamos para o primeiro exemplo. A moça cujos olhos foram inspiração para o poeta. Beleza. A gente está falando que a moça cujos olhos, certo? Beleza. Tá vendo que cujos ali, concorda com olhos, certo? Por quê? Olhos é masculino plural e cujos está no masculino plural. Mas, como a gente está falando a moça cujos olhos, a gente está dizendo que esses olhos são da moça. Está indicando a posse. Os olhos são da moça. A moça tem esses olhos. Então, assim, é assim que esse pronome funciona. Ele concorda com o substantivo que está depois, assim, e ele indica a posse do substantivo que está depois pelo substantivo que está antes. Então, a moça tem os olhos. E o cujo vai concordar com o anterior, com o que vem depois, certo? Beleza. Vamos para um outro exemplo. O livro cujos parágrafos são longos como capítulos. Quem estiver se perguntando que tipo de livro é esse, eu pensei num livro do Saramago. Caso alguém não conheça esse autor, pode me perguntar depois. Bem interessante. Enfim. Esse livro tem os parágrafos, certo? Então, indica a posse do livro. O livro tem os parágrafos. Mas cujos não concorda com o livro, concorda com parágrafos, certo? Porque cujos aqui tá no masculino plural, que nem parágrafos tá no masculino plural. Igualzinho tá fazendo no exemplo anterior. Então, concorda com o que vem depois e indica que o que vem antes tem o que vem depois. É sempre assim que funciona o cujo. Certo? Muito bem, continuando com os pronomes relativos. Aqui a gente tem o pronome quanto. O pronome quanto só vai ser pronome relativo quando está acompanhado de tudo, todos ou todas. Lembrando que esse todos, eles podem ser deletados da frase elididos, que nem eu falei antes, que é a mesma coisa. Mas ele vai estar subentendido, você vai entender que ele vai estar lá. Porque vai ficar estranho se não tiver, entendeu? Vocês vão ler e falar, que coisa estranha, não é um quanto normal.
É porque é um quanto usado como pronome relativo. Então, eu coloquei 2 exemplos para vocês. Vocês vão reparar que é uma coisa um pouco incomum, mas ele é comum em texto literário, texto antigo. Ó, em tudo quanto é lugar. Isso é uma frase, assim, a gente nem pensa muito para falar, né? Eu acho que a gente usa meio como expressão até, né? Em tudo quanto é lugar. Aqui, quanto está sendo pronome relativo, porque está com tudo junto, certo? Tente examinar todos quantos comparecerem ao consultório. De novo, esse quantos, porque tá com todos, ele é um pronome relativo. Aqui ele não está indicando quantidade. Aqui ele está indicando de que todos que aparecerem vai ser a quantidade que você vai ter que examinar. Não tá indicando que isso é uma quantidade específica. Está indicando que é a totalidade dos que eu mencionei antes. Por isso que ele é relativo. Porque ele está mencionando esse todos. É um pouco confuso a gente pensar nisso, porque a gente, quando usa esse tipo de pronome relativo no dia a dia, a gente não pensa muito antes de falar. Mas tudo bem, acho que da gente ver esses exemplos, pensar que tem tudo, todos, todas, tem esse sentido. E é importante eu lembrar para vocês que vocês não precisam ficar analisando todas as frases no Enem. O Enem não vai cobrar que vocês analisem as frases com minúcias, saber os detalhes, as coisas assim. Vocês precisam entender o sentido que está tendo a frase, certo? Principalmente. Muito bem, agora o próximo. Onde, aonde, donde. Fique atentos a isso, porque esses pronomes, eles só se referem a lugar. Não usa onde, quando você não está falando de um lugar. Quando você está falando de um tempo, por exemplo. Acontece muito a gente fazer isso na hora de escrever redação. Você está falando de, em 1900 e... Nossa, esqueci todas as datas de história, gente. Mas sei lá, em 1945, onde a Segunda Guerra Mundial acabou. Não, tá errado. Não pode usar onde. Principalmente numa redação. Assim, falar, gente, tanto faz. Agora, na hora de escrever, gente, não pode escrever assim. Porque onde, você só pode falar de lugar. Então, você só pode falar em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial acabou. Porque você está falando de um tempo, não de um lugar. Muito bem. Isso é uma coisa que eu queria ressaltar muito, porque tem muita gente, inclusive eu, que sempre usou isso para se referir a qualquer coisa que não era lugar. Mas só usem isso quando for lugar, sério, porque isso tira nota no Enem. Então aqui vamos para o exemplo. A cidade onde eu moro é linda. Esse onde sozinho, tá falando de um lugar parado, certo? Eu não fui, nem voltei. É um lugar que existe e eu tô falando dele. Então, eu uso onde. Vamos pro próximo, então. O litoral aonde eu fui não é poluído. Nesse caso, por que eu usei aonde e não onde? Porque eu fui pra lá. Tem uma ida pra lá. Quando eu vou para um lugar, eu posso usar aonde. E vocês vão ver que quando eu volto de um lugar, quando eu vim de um lugar, eu posso usar donde. É uma diferença que eu queria mostrar aí, porque vocês não a gente não pode sair usando aonde, porque também tem mania, né? A gente fala muito aonde, mas aonde tem esse sentido de movimento, de você foi para um lugar. E donde tem esse sentido de voltar de um lugar. Então, essa é a cidade de onde eu vim. É a mesma coisa de onde eu vim, certo? Eu vim de um lugar. A pessoa se deslocou de um lugar e veio para cá. Só com esse sentido dá para usar esse donde e esse aonde de ir para um lugar. E lugar estático você usa onde, lugar parado, onde.